Prepare-se para viver uma das histórias mais emocionantes que você já ouviu. Rafael era um pai solitário tentando reerguer o filho, até que uma menina de rua apareceu em um parque. O que ela fez por aquele garoto mudou não só sua recuperação, mas o coração de uma família inteira. Uma história real de dor, superação, adoção, justiça e amor, onde uma criança abandonada no mundo acaba se tornando o maior presente que alguém poderia receber. Ela ensinou aquele menino a andar e ensinou a todos nós o que significa caminhar juntos. Assista até o fim. Você vai entender por que ela é impossível de esquecer. Antes de mergulharmos nessa jornada arrebatadora, já deixe seu like. Inscreva-se no canal e diga nos comentários de onde está ouvindo nossa história e prepare-se para se emocionar. O céu daquela manhã de domingo parecia ter sido desenhado à mão, como se o universo inteiro conspirasse para dar um descanso ao mundo. Sem nuvens, sem pressa. Foi o tipo de dia que convida as pessoas a saírem de casa sem um motivo concreto. E foi exatamente o que levou Rafael a empurrar o carrinho de rodas adaptado do filho pela longa trilha do Parque Horizonte, um espaço amplo, arborizado, com lagos rasos e crianças brincando ao redor de uma fonte que cuspia água com risadinhas metálicas. Aquilo já era parte da rotina de fim de semana, um respiro entre as dores. Lucas tinha 8 anos e uma paralisia nas pernas desde os 4. Depois do acidente, a vida tinha diminuído de volume dentro daquela casa de janelas fechadas e sorrisos forçados. Rafael tentava se manter firme, carregando o mundo no olhar e uma culpa silenciosa no peito. Lucas, por sua vez, falava pouco, pouco sorria, pouco pedia, como se tudo nele estivesse em pausa. Na segunda volta ao redor do parque, Rafael parou o carrinho, não por cansaço, por espanto. Ao longe, algo o fez piscar mais de uma vez, como se os olhos estivessem pregando uma peça. Lucas estava em pé, de forma instável, sim, tremendo nos joelhos, com os braços estendidos à frente, mas estava em pé. E diante dele, segurando suas mãos pequenas com uma firmeza surpreendente, estava uma garota, suja, franzina, talvez 11 anos. Vestia uma camiseta 3 números maior e um short rasgado no canto. O coque desfeito deixava fios de cabelo escapando para todos os lados. Mas o olhar dela era o de alguém que acreditava mais do que qualquer especialista. Devagar, pisa com esse pé agora. Isso, garoto, ela dizia. A voz era firme, baixa, segura, como se estivesse treinando algo corriqueiro. Como se levantar da cadeira de rodas fosse só uma questão de tempo. Rafael congelou. O coração disparava no peito, misturando medo e esperança numa dose que quase o impedia de respirar. Nem mesmo os terapeutas haviam conseguido fazer Lucas tentar. Nem mesmo ele, o pai. E aquela menina, saída sabe-se lá de onde, estava fazendo seu filho andar. Deu 2 passos desajeitados, depois mais um. Os olhos de Lucas se encontraram com os da menina, e algo ali se acendeu. Ele sorriu. Um sorriso torto, tímido, mas genuíno. E Rafael, parado a poucos metros, viu uma expressão que não via há meses, talvez anos. Aproximou-se com o passo hesitante de quem teme quebrar a magia. A menina olhou para ele assustada, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Soltou as mãos de Lucas com delicadeza e deu um passo para trás. "Tá tudo bem?" perguntou Rafael com a voz rouca. "Tava só ajudando ele a treinar", disse a menina sem abaixar os olhos. Lucas voltou ao carrinho ofegante, mas com um brilho no rosto que fazia Rafael querer parar o tempo. Ele se ajoelhou ao lado do filho, ainda sem saber o que dizer. A menina cruzou os braços, esperando algum tipo de bronca. "Qual o seu nome?" Rafael perguntou. "Valentina", respondeu ela. "Eu venho aqui às vezes. Vi ele outro dia olhando os outros andando. Pensei que podia ajudar." "Você é fisioterapeuta?"
Ele meio sorriu. Ela soltou uma risada breve, seca. Não. Só aprendi uns exercícios com minha mãe, quando machuquei o tornozelo. Faz tempo, mas achei que talvez... Rafael a observou com mais atenção. As unhas sujas, os dedos finos demais, o chinelo frouxo. Valentina não era só uma criança comum. Era uma menina que, com toda certeza, não tinha onde morar. Você vem sozinha pra cá? Ele perguntou. Valentina hesitou. Olhou pro chão. Mexeu numa pedra com o pé. Sozinha. E onde você mora? Ela deu de ombros. Agora, em lugar nenhum. Rafael sentiu o estômago apertar. Como uma criança que mora nas ruas segura com tanta firmeza o mundo desmoronado de outra criança. Pai, ela é minha amiga, disse Lucas de repente. Rafael olhou para o filho, depois para ela, depois para o carrinho. Tudo parecia fora de lugar e, ao mesmo tempo, exatamente onde deveria estar. No dia seguinte, Rafael inventou uma desculpa no trabalho e levou Lucas de volta ao parque. Ele não costumava fazer isso fora dos fins de semana, mas aquela segunda-feira tinha um peso diferente. Lucas estava agitado desde cedo. Será que ela vai vir, pai? Será que vai me ajudar de novo? Vamos ver, respondeu Rafael, tentando soar neutro, mas por dentro queria vê-la tanto quanto o filho. Valentina apareceu depois de meia hora, surgindo por trás de uma árvore como se escapasse de algum lugar. Estava com a mesma roupa do dia anterior, agora ainda mais amarrotada. Mas quando viu Lucas, abriu um sorriso pequeno, quase um pedido de desculpas por ter sumido. Pronto para mais uma rodada? Ela perguntou. Lucas respondeu com um "tô", cheio de esperança. E tudo começou de novo. Passos incertos, mãos firmes, incentivo sussurrado. Rafael sentou num banco perto observando. Não interferiu, só olhou e viu como o filho se erguia com mais confiança a cada tentativa. Como aquela menina tão improvável parecia feita sob medida para ensinar Lucas a voar com os pés. Depois de um tempo, Valentina se despediu. Disse que precisava ir antes de escurecer. Rafael a chamou. Você comeu hoje? Ela deu de ombros. Tô acostumada. Mas comeu? Ela fez que sim com a cabeça. Mas era mentira. Rafael reconhecia aquele tipo de sim vazio. Disse que havia um restaurante ali perto, que eles podiam almoçar juntos. Só isso. Valentina hesitou desconfiada. Olhou para os lados. Coçou o braço. Não precisa. Eu já vou. Por favor, sem perguntas. Só um almoço. Ela topou. Caminharam juntos pelas ruas próximas. Rafael percebeu os olhares das pessoas. Sentia o peso que ela carregava nos ombros. O julgamento, o preconceito, a repulsa. E odiou tudo aquilo. No restaurante, o segurança se aproximou deles com desconfiança. Rafael foi rápido. Ela tá comigo. Valentina ficou em silêncio. Na fila, encheu o prato com arroz, feijão, batata frita e carne. Nada de salada. Comeu como quem não via comida de verdade há dias. Rafael apenas observava. Queria perguntar tantas coisas, mas se conteve, até não aguentar mais. Você sempre vem naquele parque? Quase todo dia, mas só fico lá quando parece seguro. Seguro? Como assim? Tem gente que mexe com a gente. Às vezes vem polícia. Já me expulsaram de lá. Rafael sentiu o peito apertar. E seus pais? Ela olhou para o prato vazio. Os olhos fugiram. Minha mãe morreu, faz pouco. Era só ela. E seu pai? Nunca conheci. Foi embora antes de eu nascer. Lucas ouvia tudo em silêncio. De repente disparou. Você pode morar com a gente. Valentina riu. Um riso de quem não sabe se acredita. Não dá, pequeno, mas obrigada. Ele fala isso para todo mundo que gosta, disse Rafael tentando aliviar. Mas Valentina olhou direto para Lucas. E eu gosto dele também. No caminho de volta ao parque, ela recusou tudo o que Rafael ofereceu. Carona, dinheiro, comida para levar, tudo. Se eu aceitar, vão achar que sou como os outros.
Que outros? Os que fingem, os que enganam. Eu não sou assim. E foi embora, sumindo por entre as árvores como quem já está acostumada a ir embora. Rafael ficou ali, com Lucas no carrinho, e um vazio que parecia ter nome. Rafael não conseguia afastar Valentina da mente. A forma como ela falava da mãe, como recuava diante de qualquer gentileza, como desaparecia sem deixar vestígio. Era como se ela estivesse esculpida no silêncio, aparecendo só quando o mundo permitia. Naquela noite, enquanto Lucas dormia com um leve sorriso no rosto, algo que não acontecia há tempos, Rafael ficou na sala, encarando a tela do notebook acesa, sem saber por onde começar. Ele precisava encontrá-la. Precisava entender quem era aquela menina. Pegou o telefone e ligou para um dos homens mais discretos e eficientes que conhecia. Davi, chefe da segurança da empresa. Davi, é algo pessoal desta vez, não é para a empresa, é sobre uma garota. Silêncio do outro lado da linha. Dessa vez é diferente, continuou Rafael. Ela salvou meu filho, Davi. Só preciso saber quem ela é, se tá bem. Entendi. Vai ser difícil. Criança de rua some sem deixar rastro. Mas vou tentar. No dia seguinte, Rafael e Lucas voltaram ao parque. Dessa vez mais cedo. E depois mais tarde. Ficaram horas esperando. Mas Valentina não apareceu. Nem naquela segunda, nem na terça, nem na quarta. Lucas perguntava: será que ela tá bem? Rafael sorria, mentindo para o filho. Deve estar, filho. Às vezes ela só precisa de um tempo. Mas no fundo, sentia aquele vazio tomar forma. A ausência dela agora era um ruído constante na cabeça. Parecia errado continuar a rotina como se ela fosse só uma lembrança. Não era. Na madrugada da quinta-feira, o telefone tocou. Era Davi. Achamos algo. Uma mulher que dividia um galpão com outras pessoas conhecia a menina. Ela disse que a mãe dela morreu ali mesmo na calçada e que desde então ela some por dias. Um galpão na Zona Norte. Rafael anotou o endereço e, sem pensar duas vezes, pegou as chaves e saiu. O lugar era tudo o que ele temia: um prédio abandonado, janelas quebradas, odor de mofo e abandono. Papéis de jornal colados nas frestas. Gente dormindo sobre cobertores rasgados. E ali, sentada num canto, com os joelhos abraçados, estava ela. Valentina. Quando o viu, os olhos se arregalaram. Mas não correu, não gritou, só abaixou a cabeça como se já esperasse aquilo. Por que você tá aqui? Ela murmurou. Porque você sumiu. Eu avisei que ia embora. E você achou que eu ia deixar isso assim? Valentina respirou fundo. Eu sou o problema, seu Rafael. Você não entende. Você é a solução. É isso que você é. Ela não respondeu. Os olhos ainda estavam secos, mas ele reconhecia aquela expressão. Era a mesma de Lucas quando decidiu parar de tentar. Rafael se agachou diante dela. Você não precisa se esconder, não mais. Preciso sim. Aqui ninguém liga, e quando ligam, é só para tirar. E lá em casa? Ela levantou os olhos desconfiada. Lá não é para mim. Eu sou da rua. Não é. Você é da gente agora. Ela hesitou. Só dessa vez. Só se você quiser que seja só dessa vez. Mas eu quero que seja para sempre. Valentina tremeu. Não de frio, de medo. Medo de acreditar. E mesmo assim, estendeu a mão. Naquela noite, quando chegaram em casa, Rafael a carregou nos braços. Ela dormia como se fizesse anos que não conseguia. Colocou-a no quarto de hóspedes, cobriu com um lençol limpo e ficou alguns segundos ali, apenas ouvindo sua respiração. Quando estava para sair, ouviu um sussurro. Obrigada por me procurar. Ele parou na porta e sussurrou de volta. Obrigado por ter voltado. Na manhã seguinte, Lucas quase caiu do sofá tentando alcançar a irmã improvisada no café da manhã. Você ficou... Valentina sorriu meio tímida. Prometi que ia voltar, não prometi?
Rafael assistia à cena da cozinha, com a xícara de café nas mãos e o coração cheio de um sentimento que não sabia nomear. A casa agora tinha som, vida, era diferente. Naquele dia não teve fisioterapia, não teve compromissos. Rafael ficou em casa apenas para assistir os dois juntos. Valentina tinha um jeito com Lucas que ninguém mais tinha. Ela falava sem pena, incentivava sem pressão. Ria quando ele errava, comemorava quando ele acertava. Lucas falava mais, ria mais, se movia com mais vontade. Tentava andar sozinho, se arrastando pela parede como quem começa a escalar o mundo. Na hora do almoço fizeram o possível com o que havia na geladeira. Riram de um macarrão errado, queimaram o alho e depois comeram como se fosse banquete. No fim da tarde, foram ao quintal. Valentina chamou: "Bora bater o recorde, campeão." Lucas se levantou com esforço. Ela estendeu as mãos. Ele deu 2, 3, 4 passos e caiu na grama. Ela caiu junto, rindo. "Você sabe o que eu mais gosto aqui?" Ela perguntou, deitada no chão. "O pão com manteiga?" arriscou ele. "Também, mas gosto do silêncio. Não tem buzina, não tem gente gritando. Parece outro mundo." Lucas olhou para ela e respondeu com a simplicidade de quem já entendeu tudo: "Aqui é casa." Ela não respondeu. Mordeu o lábio como quem segura algo dentro. Naquela noite, Rafael a viu no sofá, abraçada a um travesseiro. "Quer que eu leve um cobertor?" perguntou. "Já tenho esse aqui." "Tá bom." "Tem quarto vago, cama arrumada. Pode ficar lá. Se eu me acostumar, vai doer mais depois." Rafael se sentou ao lado dela devagar. "Depois de quê?" "Depois que vocês me mandarem embora." Ele suspirou. "A gente não vai fazer isso. Todo mundo faz." Ela ficou em silêncio por um tempo. "Você sabe que eu não sou normal, né?" "Como assim?" "Eu morei na rua, roubei comida, briguei por pão, dormi com um rato passando por cima de mim. Eu sou isso." Rafael balançou a cabeça. "Você é uma menina que sobreviveu, que está ajudando meu filho a andar. Tem noção disso?" Ela o encarou com os olhos cheios d'água, mas não chorou. Engoliu seco e perguntou: "Posso ficar só mais uma noite?" "Pode ficar o tempo que quiser." Mais tarde, Rafael acordou com sede. Passou pela sala. Vazia. O coração acelerou. Mas quando chegou ao quarto do filho, encontrou os dois. Valentina dormia no chão, com um travesseiro e um cobertor. E mesmo dormindo, segurava a mão de Lucas. Naquele instante, Rafael entendeu que aquilo não era mais um improviso. Era destino. Durante os dias que se seguiram, Rafael tentou fingir que a nova rotina era apenas uma fase, que em algum momento tudo voltaria ao normal. Mas ele sabia, no fundo, já sabia, que aquele normal não existia mais. O que existia agora era algo novo, inesperado e muito mais verdadeiro. A casa, antes silenciosa, agora respirava. Lucas falava mais, ria mais. Valentina era a faísca que havia reacendido algo dentro dele, não apenas no corpo, mas na alma. Rafael observava os dois e percebia algo difícil de explicar. Eles se completavam, se entendiam em gestos curtos, se protegiam com um olhar. Mas o mundo lá fora, esse mundo não perdoava tão fácil. Numa tarde qualquer, enquanto os dois brincavam na sala, a campainha tocou. Rafael foi atender sem grandes expectativas. Quando abriu a porta, congelou. Mariana. Ali estava sua irmã mais velha, salto alto, olhar duro, vestido de grife e a mesma postura controladora de sempre. Entrou como quem assina o próprio nome na casa alheia. "A gente precisa conversar, Rafael. Agora." Ele respirou fundo. Já sabia o que vinha. "Bom dia para você também, irmã." "Não tenho tempo para bom dia. É sério. Fiquei sabendo. Tem uma garota morando aqui?" Valentina, que ouvia do corredor, recuou.
Rafael se colocou à frente instintivamente. Vamos conversar na minha sala. Não. A conversa é aqui. Todo mundo precisa ouvir. Não com esse tom. A porta do escritório se abriu. Ele fez um gesto com a cabeça. Ela entrou contrariada. Do outro lado da porta, Valentina ficou parada. Não sabia se ouvia, se fugia, se fingia que não era com ela. Lucas apareceu ao lado, segurando sua mão. Ele sabia que algo estava errado. Lá dentro, Mariana virou-se com o tom de quem dita a sentença. Você ficou louco? Trouxe uma desconhecida para dentro de casa? Uma criança de rua? Rafael manteve a calma. O nome dela é Valentina, e ela salvou o Lucas. Ah, por favor. Mariana bufou. Toda a história de rua vem embalada com heroísmo agora. Você não tem ideia do que ela fez por ele, do que ela enfrentou. E você tem ideia do risco que isso representa? Ela não tem documentos, não tem histórico. Sabe com quem ela andava antes? Sabe o que ela fez para sobreviver? Ela tem 11 anos. E você é um homem público, empresário, pai solo. Vai colocar uma criança sem origem ao lado do seu filho? Sabe como isso parece de fora? Sim, parece que eu sou um ser humano. Mariana se calou por um segundo. Depois voltou à carga. Você quer se passar por herói? Ótimo. Mas quando isso explodir, vai explodir no colo do Lucas também. E aí? Ela não tem ninguém. A mãe dela morreu na rua. E mesmo assim ela foi capaz de fazer o que nenhum médico fez. Ela fez o Lucas andar, Mariana. E isso apaga o passado dela. Isso constrói o futuro dele. Pois se ela não sair daqui, eu vou tomar providências. Que tipo? Vou expor. Vou à imprensa, redes sociais, conselho tutelar, justiça. Você vai ter que se explicar. Por que uma criança em situação de rua dorme no quarto ao lado do seu filho? O sangue de Rafael ferveu. Você está ouvindo o que está dizendo? Vai jogar uma criança de volta para a rua só para proteger sua imagem? Eu protejo o que é meu. Ele se aproximou, firme. Essa casa é minha. O Lucas é meu filho. E se você mexer com a Valentina, você vai descobrir do que eu sou capaz. Mariana riu com desdém, jogando os cabelos para trás. Você está apaixonado pela sua própria narrativa, mas vai acordar. E quando acordar, vai ser tarde demais. Virou-se e saiu batendo a porta. No corredor passou por Valentina como se ela fosse invisível. A menina abaixou os olhos, o rosto já endurecido de tantos olhares assim. Rafael apareceu logo depois. Mas antes que dissesse qualquer coisa, ela falou: eu posso ir embora. Não quero causar problema. Você não é o problema. Sua irmã acha que sim. Minha irmã não manda em mim, e muito menos aqui. Mas ela manda no mundo onde eu sou só uma garota da rua. Rafael ficou sem resposta. Os olhos dela estavam vermelhos, mas ela não chorava. Estava endurecida, como quem já sabe o fim da história. Do alto dos seus 8 anos, Lucas quebrou o silêncio. Se ela for embora, eu não tento mais andar. A frase ecoou. Rafael olhou para o filho, depois para Valentina. A decisão não estava mais nas mãos dele. Já havia sido tomada sem palavras. Aquilo era família, mesmo que o mundo não entendesse. Naquela noite, Rafael não dormiu. Deitou, virou de lado, depois para o outro. Pegou o celular, passou pelas fotos. Lucas no hospital, Lucas sem sorrir. E agora Lucas sorrindo, ao lado dela, Valentina. No meio da madrugada foi até o quarto de hóspedes. Estava vazio, cama arrumada, nenhum sinal dela. Coração disparado, correu até o quarto do filho. Também não. Ela tinha sumido. Pegou a chave do carro e saiu. Dirigiu pelas ruas vazias, sem rumo. Primeiro foi ao parque, deserto. Depois ao galpão da Zona Norte. Nada. Depois, lembrou de algo. Ela havia comentado de um poste, em frente a uma padaria onde a mãe dela caiu. E foi para lá. Ali no chão, com um cobertor fino e os olhos perdidos, estava ela.
Valentina. Não correu ao vê-lo, só virou o rosto pro lado. O que você tá fazendo aqui? Procurando você. Por quê? Porque você sumiu. Eu avisei que ia embora. E achou que eu ia deixar barato? Ela soltou um sorriso fraco. Eu não sou o problema, seu Rafael. É sim. Ela não entendeu. O problema que me mostrou o que estava faltando na minha vida. Valentina não disse nada. Apenas apontou para o poste. Foi ali, onde minha mãe caiu. Eu fiquei com ela até de manhã. Todo mundo passou e fingiu que não viu. Um cara até chutou meu braço achando que eu ia pedir dinheiro. Rafael fechou os olhos. Depois que levaram o corpo dela, eu continuei aqui. Dormi no mesmo lugar. E ninguém ligou. Ninguém antes. Agora, eu ligo. E a sua irmã? Ela que lute com o espelho dela. Eu já lutei demais sozinho. Valentina abraçou os joelhos. Quando eu fui para sua casa, achei que era mentira, que ia acabar logo. Mas aí o Lucas me chamou de amiga, me chamou de família. Rafael se ajoelhou do lado dela. E é mentira? Ela engoliu em seco. Olhou para o céu. Baixou o rosto. Eu queria muito que não fosse. Então vem comigo. Agora. Ela hesitou. Pegou a sacola com as poucas roupas que tinha. Só se for por uma noite. Só se for para sempre. No carro, ela adormeceu encostada na janela, o rosto mais leve. Rafael dirigia devagar, como se o mundo pudesse quebrar se ele pisasse demais no acelerador. Quando chegaram, ele a carregou nos braços. Ela não protestou. Dormia com a respiração calma. Colocou-a na cama do quarto de hóspedes. Antes de sair, ouviu ela murmurar: "Obrigada por me procurar." Ele sorriu. "Obrigada por ter voltado." E foi naquele silêncio da madrugada, enquanto Lucas dormia e Valentina respirava em paz, que Rafael entendeu. Ele não ia mais deixar ninguém tocar naquilo. Eles eram uma família. E agora, nada mais importava. A manhã seguinte começou como qualquer outra. Café com leite derramado na toalha, Lucas escolhendo a camiseta do dia e Valentina implicando com a estampa de dinossauro que, segundo ela, parecia estar triste. Rafael observava os dois de longe com uma xícara de café morno na mão. Pela primeira vez em anos aquela casa tinha som, tinha movimento, tinha cor. Mas a paz não ia durar. Às 9h32 a campainha tocou. Rafael estranhou. Era uma terça-feira comum e ninguém costumava aparecer sem avisar. Quando abriu a porta, levou um susto. Mariana, de salto alto, roupa impecável e uma pasta debaixo do braço, entrou como se ainda tivesse alguma autoridade sobre aquele lar. "Precisamos conversar. Agora. Você não foi clara o suficiente na última vez? Isso aqui é mais sério do que você imagina." Valentina apareceu no corredor, ouvindo as vozes. Quando Mariana a viu, parou de andar. A frieza no olhar era tão cortante que Valentina recuou sem pensar. Rafael se colocou na frente, instintivamente. "A conversa vai ser no meu escritório." "Não, vai ser aqui, na frente dela." Mariana agora chega. Mas ela já tinha ultrapassado todos os limites. Apontou para Valentina como quem acusa. "Essa menina está colocando tudo em risco. Eu fui atrás. Falei com gente que conhece ela. Já teve passagem por um abrigo. Já fugiu da assistência social. Já foi vista com homens perigosos. E você coloca ela do lado do seu filho?" Rafael sentiu o estômago revirar. Valentina ficou paralisada. "Ela tem 11 anos. Ele explodiu. E ela salvou o Lucas. Salvou? E se amanhã ela desaparecer? E se ela mentiu? E se tudo isso é parte de uma história bem contada para conseguir abrigo? Você tá ouvindo o que tá dizendo? Tô protegendo a família. Você destruiu uma família." Ela travou. "A mãe dela foi funcionária da empresa. E você mandou embora, sumiu com a denúncia. E agora quer apagar a filha também?" Mariana empalideceu, mas tentou manter a pose. "Vai mesmo acreditar na palavra de uma criança de rua?"
Eu acredito mais nela do que em você. Ela riu com desdém, se aproximou e sussurrou: isso ainda vai te destruir. E saiu da casa sem olhar para trás. Valentina ficou parada. Estava pálida. Rafael tentou falar, mas ela o cortou. Eu posso ir. Não quero causar mais problema. Você não vai a lugar nenhum. Ela vai fazer de tudo para me tirar daqui. E eu vou fazer de tudo para você ficar. Ela tem poder. Eu tenho você. Valentina não disse nada. Mas os olhos estavam cheios. Não de medo, de culpa. Como se, mais uma vez, ela achasse que a culpa fosse dela por algo que o mundo fazia. Rafael passou o restante do dia com a cabeça em outro lugar. Mariana tinha ido longe demais. E ele precisava proteger Valentina. Mas agora sabia. O perigo não era mais invisível. Era real. E tinha nome. Naquela noite, depois de colocar Lucas para dormir, ele ligou para Ana Beatriz, uma assistente social recomendada por um antigo amigo advogado. Contou a história toda. Detalhes, prazos, medos, tudo. Eu quero fazer tudo certo. Quero protegê-la de verdade. Vamos começar com um processo de guarda provisória. Isso vai exigir documentação, visitas, laudos. Não é simples, mas é possível. E durante isso ela pode ficar com você. Mas precisamos agir rápido. No dia seguinte, Ana Beatriz apareceu cedo. Tinha um olhar firme, mas gentil. Valentina ficou acuada, com medo de ser levada. Mas depois de uma longa conversa na varanda, voltou sorrindo. Ela confia em você, disse Ana a Rafael. E isso não é comum em crianças com o histórico dela. Naquela mesma semana, Rafael reforçou a segurança da casa, instalou câmeras, contratou um motorista de confiança para levar e buscar os dois na escola, mudou rotinas e passou a dormir com o celular na mão. Mas o mundo lá fora já se mexia. Na segunda-feira seguinte, ele recebeu um envelope na portaria da empresa, sem remetente. Dentro, uma única foto. Valentina na escola, sozinha, no recreio, tirada de longe. Na legenda, apenas uma frase escrita à mão: ela não pertence a você. O sangue de Rafael gelou. Aquilo não era mais ameaça emocional, era perseguição, era um recado. Um aviso de que não estavam apenas observando, estavam próximos. Chamou Ana Beatriz, contou tudo. Isso pode estar ligado a redes de tráfico infantil, exploração. Algumas crianças são marcadas como pertencentes a alguém. Quando alguém tira elas disso, vira alvo. O que a gente faz? Aceleramos o processo de guarda e aumentamos a proteção. Mas principalmente, você não pode mostrar fraqueza. Rafael ficou em silêncio por um tempo. Eu não tenho medo por mim. Eu tenho medo por ela. Naquela noite, tentou agir como se tudo estivesse normal. Preparou o jantar, sentou com os dois, assistiu um desenho animado. Mas os olhos não desgrudavam da porta, da janela, do celular. Valentina percebeu. Depois que Lucas dormiu, ela foi até a sala e sentou ao lado dele no sofá. Tá com medo? Um pouco. Eu também. Rafael olhou para ela. Do quê? De ser levada, de perder isso aqui, de perder vocês. Se acontecer, eu te trago de volta. Quantas vezes for preciso. Ela engoliu seco. Você me chama de filha, mesmo sem papel. Porque é assim que eu te vejo. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Não disse nada. Mas ali, naquele gesto pequeno, Rafael teve certeza. Por mais que o mundo gritasse o contrário, ela era, sim, sua filha. E nada mudaria isso. A semana começou com uma calma tensa, daquelas que parecem mentira. Valentina já estava frequentando a escola. Silenciosa ainda, mas agora com os cabelos limpos, mochila nova e o mesmo caderno onde desenhava cachorros gigantes para fazer Lucas rir. Pedro. Sim, agora era assim que ele queria ser chamado. Estava cada vez mais seguro com as próprias pernas. Já se levantava sem ajuda. Andava pela casa segurando nas paredes,
com um orgulho que só quem caiu tantas vezes pode entender. Mas Rafael sabia. Aquilo era a superfície. Por baixo, a ameaça seguia. As mensagens não pararam. Algumas mais sutis, outras mais diretas. Um número desconhecido mandou por WhatsApp: "Você mexeu onde não devia." Em outra ocasião, o porteiro da empresa ligou dizendo que alguém tinha deixado um envelope sem se identificar. Dentro, uma carta escrita à mão com letras elegantes demais para uma ameaça qualquer. Crianças de rua não são sua responsabilidade. Ainda há tempo de parar. Rafael respirava fundo, mas não conseguia esconder a tensão. E então veio a ligação que mudaria tudo. Era Davi, o chefe da segurança, com a voz carregada de algo entre descoberta e indignação. "Rafael, encontrei um nome. A mãe da Valentina, Cláudia Duarte. Ela trabalhou com a gente." Rafael paralisou. "Como assim?" "Cláudia Duarte foi costureira numa das nossas fábricas antigas, demitida por motivo disciplinar. Mas fui atrás dos arquivos. Antes da demissão, ela registrou uma denúncia interna contra sua irmã, Mariana. Ela era supervisora na época. Cláudia denunciou um esquema de desvio de material, tecidos, linhas caras, repasse clandestino. A denúncia sumiu. Mas nos arquivos físicos encontrei cópias antigas. E mais, um segundo relatório confirma o que Cláudia dizia, mas foi rasurado. Arquivado como inconclusivo. O mundo de Rafael parou. As peças começaram a se encaixar com violência. E Mariana apagou tudo? É o que parece. Demitiu Cláudia dias depois, e o sistema nunca mais teve registros do caso. Rafael desligou sem dizer mais nada. Estava com as mãos trêmulas. Sentado no escritório da empresa, ficou alguns minutos em silêncio. Olhando para os papéis, para as fotos antigas na estante, para os quadros da família pendurados na parede como medalhas de um passado limpo. Naquela tarde, ele convocou Mariana para uma reunião privada. Ela chegou com o mesmo salto, a mesma postura, o mesmo perfume caro. Mas quando viu os papéis sobre a mesa, perdeu um pouco da cor. "Onde você arranjou isso?" "Você sabe onde? Isso não prova nada. Prova que você sumiu com uma denúncia. Prova que demitiu a mãe da Valentina para se proteger. Prova que o começo da tragédia dela começou aqui por sua causa." Ela riu, um riso nervoso. "Vai mesmo jogar tudo fora por causa de uma mendiga? Ela tem nome, tem história, e agora tem uma casa. E você tem um cargo, Rafael, uma imagem. Vai abrir mão de tudo?" "Já abri. Agora só falta colocar os fantasmas para fora também." Ela se levantou, furiosa. "Se isso for para a imprensa, você vai afundar com isso. Eu vou fazer parecer que foi você quem encobriu. Quem trouxe a filha da denunciante para dentro só para esconder a culpa. Tenta. Você está destruindo sua família. Estou reconstruindo a dela." Naquela noite, Rafael contou tudo para Valentina. Sentaram-se os três na sala. Ele, ela e Pedro. A TV desligada. O silêncio espesso. Sua mãe tentou fazer a coisa certa. Foi punida por isso. E agora eu vou terminar o que ela começou. Valentina ficou quieta por um tempo. Depois foi até a estante. Pegou uma moldura vazia daquelas que vêm com foto de modelo. E falou: "Acho que tá na hora de colocar a foto da minha mãe aqui também." Colocaram. No dia seguinte, Rafael enviou cópias da documentação para o Ministério Público. Denúncia completa, relatórios, e-mails antigos resgatados por Davi, gravações de Mariana pressionando funcionários. Tudo. Em menos de uma semana, a história estourou. Um portal de notícias publicou: "Filha de ex-funcionária denuncia encobrimento e esquema de desvio em empresa milionária." A matéria expunha a ligação entre Cláudia Duarte e a empresa da família Andrade. Contava sobre a denúncia arquivada, a demissão, a vida na rua, a morte da mãe e a adoção de Valentina por Rafael. Sem sensacionalismo, mas com impacto.
Mariana foi chamada a depor. Negou tudo, mas os documentos eram muitos e os olhos da justiça, finalmente, estavam atentos. Na casa de Rafael, o clima era outro. Valentina andava mais leve. Pedro estava animado com uma apresentação da escola. Ana Beatriz ligou numa manhã chuvosa para avisar. O juiz marcou a audiência de guarda definitiva. Rafael não conseguiu responder de imediato. O nó na garganta era mais forte que qualquer palavra. Naquela noite, Valentina bateu na porta do quarto dele. "Posso entrar?" "Claro." Ela entrou. Ficou parada, um pouco hesitante. "Quando você me chamou de filha, você quis dizer de verdade?" Rafael se levantou, ajoelhou à frente dela e respondeu com firmeza: "Valentina Duarte Andrade. Esse vai ser seu nome. E eu vou te chamar de filha até o último dia da minha vida." Ela correu e o abraçou com uma força que ele nunca tinha sentido. No silêncio que veio depois, os dois sabiam. O difícil tinha sido até aqui. Agora era o começo. A manhã da audiência amanheceu com o céu limpo, mas o ar parecia carregado de eletricidade. Valentina acordou cedo. Escolheu uma roupa com cuidado, como quem veste mais que tecido. Vestia a esperança. Uma calça jeans nova, a camisa branca dobrada nas mangas e o tênis que Rafael havia lhe dado no dia em que ela voltara da rua. Passou um tempo se olhando no espelho, ajeitando os cabelos com a mão, respirando fundo. Pedro apareceu na porta do quarto com um sorriso travesso. "Tá bonita." Ela sorriu. "É só roupa. É sua armadura de hoje, né?" Ela riu e deu de ombros. Desceram juntos. Rafael já os esperava, terno escuro, expressão contida. Mas nos olhos, aquela firmeza silenciosa de quem estava pronto. Ana Beatriz também estava lá, com a pasta de documentos na mão e o rosto sereno de quem tinha visto muitos finais, mas torcia por aquele como se fosse o primeiro. "A audiência é rápida, Val. O juiz só vai querer te ouvir. Ele quer entender quem você é e o que você quer." Ela assentiu, mas por dentro, o coração parecia tambor. No carro, o silêncio era denso. Cada um mergulhado em seus próprios pensamentos. Valentina olhava pela janela, os dedos entrelaçados, inquietos. Rafael dirigia com as mãos firmes no volante. Pedro tinha ficado em casa com a cuidadora. Ele queria ter ido, mas Rafael achou melhor poupá-lo. O prédio do fórum era frio, cinza. Gente apressada com pastas, vozes ecoando, cheiro de café velho nos corredores. Sentaram num banco de madeira do lado de fora da sala de audiência. Quando chamaram o nome de Valentina, ela levantou devagar. Rafael se abaixou, olhou nos olhos dela. "Você é mais forte do que pensa. Só entra e fala com o coração." Ela assentiu. Entrou. O juiz era um homem de meia idade, óculos pendendo na ponta do nariz, semblante austero, mas olhar gentil. Uma pilha de papéis à frente. Mas assim que Valentina entrou, ele largou tudo. "Oi, Valentina, tudo bem?" "Tô bem." "Senta aqui, por favor." Ela sentou, o olhar ainda no chão. "Eu li tudo sobre a sua história, mas hoje eu quero ouvir de você. Só você. O que você quer, Valentina?" Ela hesitou, depois levantou os olhos, firmes. "Eu quero ficar com o Rafael, com o Pedro." "Por quê?" "Porque é o único lugar onde eu me sinto gente, onde me escutam, onde eu tenho uma cama, onde eu tenho nome." O juiz assentiu. "E você se sente filha dele?" "Mesmo que o papel ainda não diga, eu sou. Ele me protege, me chama de filha. Quando eu tive medo, ele me procurou. E se um dia alguém disser que você tem que sair de lá, eu luto. Eu lutei a vida inteira para sobreviver. Agora eu quero viver. E é com eles." O juiz respirou fundo, fez anotações. Depois sorriu levemente. "Obrigado, Valentina. Você pode esperar lá fora." Ela saiu devagar. Assim que viu Rafael no corredor,
correu para os braços dele. Falei tudo, do meu jeito. Minutos depois, foram todos chamados de volta. O juiz os encarou e então, com voz clara, disse: depois de ouvir a criança, de analisar os documentos e o histórico, declaro que Rafael Andrade assume a guarda provisória da menor Valentina Duarte, com encaminhamento imediato para a adoção definitiva. O silêncio que se seguiu era o tipo que antecede o estouro de uma alegria que não cabe. Valentina virou-se para Rafael. Isso quer dizer que agora é oficial. Você é minha filha. Ela não chorou. Sorriu. E naquele sorriso havia tudo o que ela não pôde ser por tanto tempo. Os dias que seguiram a audiência pareciam carregar uma nova vibração dentro daquela casa. Tudo ali, até o silêncio, agora tinha um som diferente, um eco mais leve, um ritmo novo. Era como se de repente o tempo passasse no compasso do riso de Pedro e da presença viva de Valentina nos corredores. Ela já não evitava espelhos. Passava mais tempo penteando o cabelo, dobrando suas roupas com cuidado. Não era vaidade. Era pertencimento. Aquilo agora era dela. Pedro, por sua vez, parecia um foguete. Tentava andar mais rápido, com mais equilíbrio. Às vezes caía, e os joelhos reclamavam, mas ele se levantava com uma energia que Rafael já não via há muito tempo. Na sexta-feira decidiram comemorar a nova fase de forma simples. Um piquenique no quintal, toalha velha no chão, sanduíches de queijo, frutas picadas, refrigerante em copos coloridos que derramavam um pouco toda vez que Pedro ria. Valentina levou uma caixinha de som e colocou música animada. Rolaram na grama. Disputaram quem desenhava o cachorro mais engraçado. Riram até do silêncio. E foi ali, no meio da tarde, que Pedro se levantou, sem muletas. "Peraí, filho", Rafael disse com o coração já acelerado. "Eu quero tentar, pai, agora, porque aqui é a nossa casa e ninguém tá olhando." Valentina, já de pé, pegou suas muletas, encostou num canto e abriu os braços. "Vem, um passo de cada vez, eu tô aqui." Pedro respirou fundo, mexeu um pé. A perna tremeu. Um passo, 2, um tropeço leve, um susto. Mas ele se manteve em pé, mais 2. Quando chegou perto dela, se jogou nos braços de Valentina, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Você viu isso?" ele gritou. Eu consegui. Eu te disse que você podia." Ela respondeu segurando o choro. "E você acreditou." Rafael correu até os dois, se abaixou, os abraçou. Os três ali, no meio da grama, rindo e chorando. Minutos depois, Ana Beatriz apareceu. Ela tinha sido convidada para o piquenique, mas se atrasou. Quando entrou pelo portão e viu a cena, largou a bolsa e correu até eles. "O que aconteceu aqui?" "Ele andou", disse Rafael com a voz embargada. "Sozinho", completou Valentina. Ana levou a mão à boca. "Isso é um milagre." "Não", disse Rafael. "Isso é o que acontece quando alguém acredita." Valentina olhou para Pedro e completou: "E quando alguém não desiste." 2 semanas depois, enquanto desenhavam na cozinha, Valentina virou para Rafael e falou, quase como quem pede um copo d'água: "Eu quero fazer uma coisa." "Fala, filha." "Quero ajudar outras crianças como eu era, que ainda estão lá fora." Rafael apenas assentiu e começou. Com o apoio de amigos conhecidos e a ajuda incansável de Ana Beatriz, nasceu a ONG. Um nome simples, mas cheio de significado. Luz Pequena. Porque mesmo uma luz pequena pode iluminar a escuridão de alguém, disse Valentina no discurso de inauguração. Era um espaço pequeno no começo. Um galpão alugado, brinquedos doados, parede desenhada com guache e cartazes coloridos feitos pelas próprias crianças. Mas bastava entrar para sentir que aquele lugar era especial. Na noite da inauguração, Valentina falou para uma pequena plateia: "Um dia,
Eu dormi na rua com medo de nunca mais acordar. Hoje, eu acordo com amor. E quero que outras crianças tenham isso também. Rafael não segurou o choro. Pedro aplaudia de pé. Ana Beatriz sorria com os olhos molhados. Depois do evento, os três foram até uma árvore grande nos fundos do local. Sentaram na sombra como faziam no quintal de casa. Acredita que tudo isso começou naquele parque? Rafael disse olhando para o céu. Eu só queria ajudar ele a andar, respondeu Valentina. E você conseguiu, disse Pedro. Não, a gente conseguiu, corrigiu ela. Semanas depois, saiu a documentação oficial. Valentina Duarte Andrade. O papel agora dizia o que o coração deles já sabia. Família não é sobre sangue. É sobre presença, sobre não desistir. No domingo seguinte foram ao parque onde tudo começou. Rafael tirou uma foto dos dois em frente à fonte. Pedro já andava sozinho. Valentina ria sem vergonha. Uma menina observava de longe. Pequena, magra, sentada no chão com um olhar que Valentina conhecia muito bem. Ela pegou um pacote de biscoitos na mochila. Caminhou até a menina. Sentou-se no chão. Estendeu a mão. Perguntou o nome. Conversou. Do outro lado, Rafael e Pedro observavam em silêncio. Ela tá fazendo com outra criança o que você fez com ela, disse Pedro de olhos brilhando. E é assim que a gente muda o mundo, respondeu Rafael. Valentina voltou com um sorriso no rosto. Posso trazer ela para a luz pequena? Claro que pode. Porque ela ainda não sabe, mas ela também pode voar. E naquele momento, os três se deram as mãos e começaram a caminhar. Sem pressa, sem medo, no tempo certo. Porque ali, naquela família construída no meio do caos, onde um menino reaprendeu a andar e uma menina reaprendeu a viver, não havia mais espaço para dúvida. A luz pequena que um dia apareceu no parque, agora iluminava o mundo inteiro. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho.